Vamos ouvir agora a continuação do livro A Medicina da Alma, Medicina Psicossomática, do Dr. Norberto Kepp. Estamos na página 68. Um fato muito significativo: os indivíduos jovens não aceitam mais a morte tão passivamente como nos tempos passados. Não é raro ouvir-se deles que viverão mais de 100 anos, que têm tanto entusiasmo, que pretendem dominá-la na medida do possível, etc. Falam dessa maneira, já como consequência da destruição da superstição, em resultado também da penetração das descobertas analíticas no inconsciente de cada um. Vamos refletir sobre esse parágrafo. Existe uma correlação entre as psicopatologias. O indivíduo que tem pavor à morte possui características daquele que sofre do complexo de castração ou o de inferioridade. De certo modo, também com o impotente e com o que apresenta traços homossexuais pronunciados. A tendência à autodestruição está em oposição aos desejos sexuais, que levam o indivíduo a gostar da existência. A libido estando satisfeita, a pessoa estará também. A libido contrariada produz uma conduta de desencanto com a vida. A maior parte dos que morrem prematuramente tem em seu psiquismo forte rejeição ao sexo. Caso contrário, é válido, a ponto de, chegado o último desenlace, o indivíduo lutar para continuar existindo. O inconsciente determinou o final de nossa existência entre os 60 e 100 anos, porque poderíamos mais ainda nos prejudicar e aos outros, caso houvesse um maior acúmulo de problemas pelo aumento da idade, ou porque não conseguimos nos abnegar e dedicar inteiramente à sociedade, devido ao próprio egocentrismo. Só queremos receber. E quando a mocidade, que é a idade propícia para isso, acaba, recusamos abandonar nossas pretensões doentias. Stendhal já dizia que somente a paixão torna uma união legítima. O uso adequado do instinto leva o ser humano aos 150 anos de idade. De outra parte, nós procuramos a morte inconscientemente, devido à estreiteza de nossos horizontes. Entramos em tantas dificuldades, cometemos tantos desatinos que afinal nos refugiamos nela.
Porém, caso tivéssemos os horizontes mais amplos e os ideais melhor situados, encontraríamos novamente interesse e amor pelas realizações e facilmente chegaríamos aos 200 anos. A vida apresenta muito interesse para quem o procura. O medo à morte também pode ser analisado segundo o apego que o indivíduo tem ao seu corpo. Se vive em função dos prazeres sensoriais inadequadamente, é evidente que verá com desespero a perda dessas prerrogativas. Mas em todos aqueles que já passaram pelo perigo de perder suas vidas, parece que a impressão foi bem diferente da que imaginamos. Então vamos refletir sobre isso. Se temos medo da morte, é porque, ou se não, se ficamos abertos à morte, é porque não temos ideais elevados. E a vida tem muitos interesses. Podemos viver até 150, 200 anos. Então vamos pensar em tudo isso com critério, com atenção. Vamos ouvir agora a continuação do livro A Medicina da Alma, Medicina Psicossomática, do Dr. Norberto Kepp. Estamos na página 68. Um fato muito significativo: os indivíduos jovens não aceitam mais a morte tão passivamente como nos tempos passados. Não é raro ouvir-se deles que viverão mais de 100 anos, que têm tanto entusiasmo, que pretendem dominá-la na medida do possível, etc. Falam dessa maneira já como consequência da destruição da superstição, em resultado também da penetração das descobertas analíticas no inconsciente de cada um. Vamos refletir sobre esse parágrafo. Existe uma correlação entre as psicopatologias. O indivíduo que tem pavor à morte possui características daquele que sofre do complexo de castração ou o de inferioridade. De certo modo, também com o impotente e com o que apresenta traços homossexuais pronunciados. A tendência à autodestruição está em oposição aos desejos sexuais, que levam o indivíduo a gostar da existência. A libido estando satisfeita, a pessoa estará também. A libido contrariada produz uma conduta de desencanto com a vida. A maior parte dos que morrem prematuramente tem em seu psiquismo forte rejeição ao sexo. Caso contrário, é válido, a ponto de, chegado o último desenlace, o indivíduo lutar para continuar existindo. O inconsciente determinou o final de nossa existência entre os 60 e 100 anos, porque poderíamos mais ainda nos prejudicar e aos outros, caso houvesse um maior acúmulo de problemas pelo aumento da idade.
ou porque não conseguimos nos abnegar e dedicar inteiramente à sociedade, devido ao próprio egocentrismo. Só queremos receber. E quando a mocidade, que é a idade propícia para isso, acaba, recusamos abandonar nossas pretensões doentias. Stendhal já dizia que somente a paixão torna uma união legítima. O uso adequado do instinto leva o ser humano aos 150 anos de idade. De outra parte, nós procuramos a morte inconscientemente, devido à estreiteza de nossos horizontes. Entramos em tantas dificuldades, cometemos tantos desatinos que afinal nos refugiamos nela. Porém, caso tivéssemos os horizontes mais amplos e os ideais melhor situados, encontraríamos novamente interesse e amor pelas realizações e facilmente chegaríamos aos 200 anos. A vida apresenta muito interesse para quem o procura. O medo à morte também pode ser analisado segundo o apego que o indivíduo tem ao seu corpo. Se vive em função dos prazeres sensoriais inadequadamente, é evidente que verá com desespero a perda dessas prerrogativas. Mas em todos aqueles que já passaram pelo perigo de perder suas vidas, parece que a impressão foi bem diferente da que imaginamos. Então vamos refletir sobre isso. Se temos medo da morte, é porque, ou se não, se ficamos abertos à morte, é porque não temos ideais elevados. E a vida tem muitos interesses. Podemos viver até 150, 200 anos. Então vamos pensar em tudo isso com critério, com atenção. Vamos ler um trecho do livro A Cura pela Consciência. Na página 111, capítulo 38, A Doença e o Pacto Familiar. Os doentes que procuram análise só para conseguir um alívio de sintomas, dores e mal-estar causados pela doença, muito raramente admitem que têm problemas psíquicos e que são muito desequilibrados. Às vezes admitem que possa haver uma relação entre o aspecto emocional e o orgânico, mas colocam a culpa dessas dificuldades em fatores externos, julgando-se vítimas. Assim sendo, eles se tornam muito mais difíceis de serem tratados. Pois, para que haja uma cura verdadeira, o doente tem de se humilhar e reconhecer o quanto tem de loucura dentro de si. Se chegou a ter doenças tão graves, é porque fez e está fazendo uma luta tremenda contra a consciência e continua fazendo, senão estaria bem. O doente somatizado tem muitas vezes uma atitude mais arrogante do que os neuróticos e até muitos psicóticos, pois esses, pelo menos, admitem que têm problemas sérios e muita angústia. Então procuram uma solução para o mal psíquico que lhes causa sofrimento. O canceroso, por exemplo, já transformou completamente toda angústia, tristeza, ansiedade, inveja, ódio e medo em sintomas físicos.
Então, torna-se extremamente difícil ele admitir qualquer coisa que desfaça sua fantasia de grandeza. E quando desiste da teomania, imediatamente começa a se recuperar. Eu diria que o doente orgânico grave é semelhante ao psicótico, que não admite ter problemas em si mesmo, mas ambos os tipos são levados ao tratamento. O primeiro por ser portador de males ou dores físicas, e o segundo por ser obrigado pela família a se tratar. Os dois tipos de pacientes veem os familiares e ou a sociedade como culpados por seus sofrimentos. Ambos estão errados e julgam-se os únicos certos. Então vamos prestar atenção nesse texto, que é bastante interessante. E vamos continuar na próxima aula. Vamos ler um trecho do livro A Cura pela Consciência. Na página 111, capítulo 38, A Doença e o Pacto Familiar. Os doentes que procuram análise só para conseguir um alívio de sintomas, dores e mal-estar causados pela doença, muito raramente admitem que têm problemas psíquicos e que são muito desequilibrados. Às vezes admitem que possa haver uma relação entre o aspecto emocional e o orgânico, mas colocam a culpa dessas dificuldades em fatores externos, julgando-se vítimas. Assim sendo, eles se tornam muito mais difíceis de serem tratados, pois, para que haja uma cura verdadeira, o doente tem de se humilhar e reconhecer o quanto tem de loucura dentro de si. Se chegou a ter doenças tão graves, é porque fez e está fazendo uma luta tremenda contra a consciência e continua fazendo, senão estaria bem. O doente somatizado tem muitas vezes uma atitude mais arrogante do que os neuróticos e até muitos psicóticos, pois esses, pelo menos, admitem que têm problemas sérios e muita angústia. Então procuram uma solução para o mal psíquico que lhes causa sofrimento. O canceroso, por exemplo, já transformou completamente toda angústia, tristeza, ansiedade, inveja, ódio e medo em sintomas físicos. Então, torna-se extremamente difícil ele admitir qualquer coisa que desfaça sua fantasia de grandeza. E quando desiste da teomania, imediatamente começa a se recuperar. Eu diria que o doente orgânico grave é semelhante ao psicótico, que não admite ter problemas em si mesmo, mas ambos os tipos são levados ao tratamento. O primeiro por ser portador de males ou dores físicas, e o segundo por ser obrigado pela família a se tratar. Os dois tipos de pacientes veem os familiares e ou a sociedade como culpados por seus sofrimentos. Ambos estão errados e julgam-se os únicos certos. Então vamos prestar atenção nesse texto, que é bastante interessante. E vamos continuar na próxima aula. Vamos ler um trecho do livro A Cura pela Consciência. Na página 111, capítulo 38, A Doença e o Pacto Familiar. Os doentes que procuram análise só para conseguir um alívio de sintomas, dores e